Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver 12 questões de matemática da prova de Soldado PM Alagoas de 2021. Antes de começar o vídeo, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Deixe o seu like, que é muito importante para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas. E não esqueça também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. Então, vamos lá! Um fugitivo tenta despistar policiais realizando uma fuga entre 3 cidades, A, B e C. Existem 2 estradas ligando a cidade A a B, 3 estradas ligando a cidade B a C. Nessa situação hipotética, há 12 formas diferentes de o fugitivo ir da cidade A até a C, passando pela cidade B, voltando para a cidade A e passando novamente pela cidade B, sem repetir as estradas que usa para ir de A a C. Bom, pessoal, eu quero saber se, nessa situação hipotética, há 12 formas diferentes de o fugitivo ir da cidade A até a C, passando pela cidade B, voltando para a cidade A e passando novamente pela cidade B, sem repetir as estradas que usa para ir de A a C. Então aqui, pessoal, eu vou começar colocando as cidades. Está dizendo no enunciado que um fugitivo tenta despistar policiais realizando uma fuga entre 3 cidades, A, B e C. Então aqui eu tenho a cidade A, a cidade B e a cidade C. Está dizendo que existem 2 estradas ligando a cidade A a B, então, ligando a cidade A a B, existem 2 estradas. E 3 estradas ligando a cidade B a C. Então, ligando a cidade B a C, existem 2, 3 estradas. E eu quero saber, nessa situação hipotética, há 12 formas diferentes de o fugitivo ir da cidade A a C, passando pela cidade B, voltando para a cidade A e passando novamente pela cidade B, sem repetir as estradas que usa para ir de A a C. Então aqui, pessoal, vamos começar com a ida. Nessa situação hipotética, há 12 formas diferentes de o fugitivo ir da cidade A a C, passando pela cidade B. Então, se o fugitivo escolher sair da cidade A para B usando essa estrada, ele vai ter 3 opções para escolher para ir até a cidade C. Se ele escolher essa estrada para ir à cidade B, ele vai ter mais 3 opções para ir a C. Então aqui, pessoal, eu vou utilizar a análise combinatória. Então, como ele tem 2 opções para escolher ir da cidade A a B, eu faço 2, eu multiplico por 3 opções. Se ele escolher essa estrada, ele tem 3 opções para ir até a cidade C. Se ele escolher essa estrada, ele tem 3 opções para ir à cidade C. Então, vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Agora, a volta, pessoal. É sem repetir as estradas que usa para ir de A a C. Então, se para ir da cidade B a C ele utilizou essa estrada, ele só tem 2 estradas. E o mesmo para as outras. Se ele escolheu essa estrada, ele só pode utilizar 2 estradas sem repetir. E se ele escolheu essa estrada, ele só pode escolher 2 estradas sem repetir. Então aqui é 2. Eu multiplico. A mesma coisa da cidade B à cidade A. Se ele escolheu essa estrada para ir da cidade B a A, ele só pode escolher uma. Se ele escolheu essa estrada, ele só pode escolher uma sem repetir. Então, vezes 1. Que é igual 2 vezes 1, 2. E agora, pessoal, eu vou multiplicar esses resultados. 6, que é as formas diferentes dele ir da cidade A a C, passando pela cidade B,
B, e 2, que são as formas diferentes dele voltar da cidade C para a cidade A, passando pela cidade B. Então, 6 vezes 2, que é igual a 12. Portanto, pessoal, nessa situação hipotética, há 12 formas diferentes de o fugitivo ir da cidade A até a C, passando pela cidade B, voltando para a cidade A e passando novamente pela cidade B, sem repetir as estradas que usa para ir de A a C. Sim, pessoal, 12 maneiras diferentes. Essa questão, ela está certa. Bom, pessoal, essa foi uma questão de análise combinatória. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 40. Então, vamos lá. Em uma cidade existem 3 antenas de celular A, B e C, representadas em um plano cartesiano de tal forma que A, 0, 0, B, 2, 0 e C, 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, em que as unidades estão em quilômetros. As antenas A e B captam um telefone celular que está em um ponto PX0, Y0, localizado a 2 km de distância de cada uma delas. E a antena C também recebe sinal desse aparelho. Nesse caso, sabendo-se que Y0 é maior que 0, conclui-se que a distância entre P e C é igual a 1 km. Bom, pessoal, eu quero saber se a distância entre P e C é igual a 1 km. Eu tenho, pessoal, que essa distância ela é igual a raiz quadrada de, abre parênteses, x de C menos x0 de P, fecha parênteses elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, y de C menos y0 de P, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Então, pessoal, para mim descobrir essa distância, eu preciso descobrir os valores de x de C, x0 de P, e y de C, y0 de P. Então, vamos analisar aqui o enunciado. Em uma cidade existem 3 antenas de celular, A, B e C, representadas em um plano cartesiano. Então, aqui, pessoal, eu vou desenhar um plano cartesiano, onde eu tenho o eixo y, que é o eixo das ordenadas, e um eixo x, que é o eixo das abscissas. Então, em uma cidade existem 3 antenas de celular, A, B e C, representadas em um plano cartesiano, de tal forma que A, 0, 0. Isso significa, pessoal, que o ponto A ele está localizado na coordenada 0 do eixo x e na coordenada 0 do eixo y. Lembrando sempre, pessoal, que primeiro vem a coordenada do eixo x e depois a coordenada do eixo y. Então, esse ponto A, ou seja, a antena A, está localizada na coordenada 0 do eixo x e na coordenada 0 do eixo y. B, 2, 0. Isso significa que o ponto B, ou a antena B, está localizada no ponto 2, ou seja, na coordenada 2 do eixo x e na coordenada 0 do eixo y. Então aqui, pessoal, eu tenho o 1 e o 2, que é onde B está localizado na coordenada 2 do eixo x e na coordenada 0 do eixo y. C. C está 1 sobre 2 raiz de 3 sobre 2, ou seja, localizado na coordenada 1 sobre 2 do eixo x e na coordenada raiz de 3 sobre 2 no eixo y. Bom, pessoal, 1 sobre 2, ou 1 meio, vai ser a metade do 0 até o 1. Então, mais ou menos
aqui. 1/2. Porém, pessoal, eu não sei onde está a raiz de 3/2 no eixo y. Portanto, eu vou deixar para colocar o ponto C mais para frente. Em que as unidades estão em quilômetros? As antenas A e B captam um telefone celular que está em um ponto Px0y0. Pessoal, esse ponto Px0y0 eu não sei onde ele está, porém está dizendo que ele está localizado a 2 km de distância de cada uma delas, ou seja, as antenas A e B. Portanto, pessoal, se ele está localizado a 2 km de distância da antena A e 2 km de distância da antena B, infere-se que ele está no meio entre essas duas antenas. Portanto, esse ponto P ele está mais ou menos aqui. Ponto P, x0, y0. Então, eu tenho que ele está a 2 km da antena A e 2 km da antena B. Bom, pessoal, eu preciso descobrir, para descobrir a distância entre P e C, o x de C, x0 de P, e y de C, y0 de P. Eu ainda não coloquei o ponto C, então aqui eu tenho P, x0 e y0. Observe que aqui eu já tenho condições de descobrir x0, ou a coordenada de P, no eixo x. Se eu traçar aqui uma linha reta, eu vejo que dá bem aqui no 1. Portanto, pessoal, isso significa que a primeira coordenada, a coordenada de P no eixo x, é 1. Agora eu preciso descobrir a coordenada y0 ou a coordenada de P no eixo y. Observe, pessoal, que se eu traçar uma reta horizontal até o eixo y, eu tenho que essa altura ela vai ser igual à coordenada do eixo y, y0. Observe também, pessoal, que aqui formou um triângulo retângulo, um ângulo reto. Portanto, pessoal, eu tenho condições de descobrir essa altura ou a coordenada y0, a coordenada de P no eixo y, através de um teorema de Pitágoras. Então, teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C. A hipotenusa, pessoal, a hipotenusa ela é o lado oposto ao ângulo reto. Então, o lado oposto ao ângulo reto é 2 km. Os valores estão todos em quilômetros. Então, 2 ao quadrado é igual ao cateto B. O cateto B vai ser essa altura desse triângulo retângulo. Ou seja, o que eu quero saber, que também é a coordenada y0 do ponto P. Portanto, pessoal, a altura ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. O cateto C, pessoal, é aqui, é esse lado do triângulo retângulo, que é da coordenada 0 no eixo x até a coordenada 1. Portanto, é 1 km elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, que é igual a h ao quadrado, mais 1 ao quadrado, 1. 4 é igual a h ao quadrado mais 1. 1 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 1, que é igual a h ao quadrado. 4 menos 1, 3, que é igual a h. O quadrado está aqui como potência, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 3 é igual a h, que é essa altura, que também é, pessoal, a coordenada y0 do ponto P. Portanto, pessoal, eu descobri aqui que y0, ou a coordenada do P no eixo y, é raiz de 3.
Também aqui, pessoal, é raiz de 3. Observe que agora eu tenho condições de substituir o ponto C, que é 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Então, pessoal, raiz de 3 sobre 2 é mais ou menos aqui na metade. Raiz de 3 sobre 2. Portanto, em algum lugar aqui, pessoal, eu já substituí esse valor, então não vou apagar. Aqui é o ponto C. Então agora, pessoal, observe que eu tenho x, no caso x de C, que é a coordenada de C no eixo x. Eu tenho x0 de P, que é a coordenada de P no eixo x. Eu tenho y de C, que é a coordenada de C no eixo y. E y0, que é a coordenada de P no eixo y. Portanto, eu vou substituir esses valores para me descobrir a distância entre P e C. Então, vamos lá. A distância D é igual a raiz quadrada de, abre parênteses, x de C, 1 sobre 2, menos x0 de P, 1, fecha parênteses elevado ao quadrado, mais abre parênteses, y de C, raiz de 3 sobre 2, menos y0 de P, raiz de 3. Fecha parênteses elevado ao quadrado. A distância é igual a raiz quadrada de, abre parênteses, 1 sobre 2 menos 1, fecha parênteses elevado ao quadrado. Aqui, pessoal, eu tenho uma subtração de frações, onde eu preciso do denominador comum. Como aqui é 2 e 1, se eu tirar o MMC de 2 e 1, vai dar 2, portanto, denominador comum aqui, 2. Agora eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 2 dividido por 2, 1, vezes 1, 1, menos 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Fecha parênteses elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3, fecha parênteses elevado ao quadrado. Novamente, eu tenho aqui uma subtração de frações, onde eu preciso do denominador comum. Novamente, aqui é 2 e 1. Então, se eu tirar o MMC de 2 e 1, é 2. Portanto, aqui o denominador comum é 2. Agora, eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 2 dividido por 2, 1, vezes raiz de 3. Raiz de 3 menos 2 dividido por 1, 2, vezes raiz de 3, 2, raiz de 3, fecha parênteses, elevado ao quadrado. A distância é igual a raiz quadrada de, abre parênteses, 1 menos 2 sobre 2, fecha parênteses elevado ao quadrado. Aqui, pessoal, na subtração e na soma de sinais diferentes, eu pego o sinal do maior número, que aqui é 2, então vai ficar negativo, e subtraio 2 menos 1, 1 sobre 2, fecha parênteses elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, raiz de 3 menos 2 raiz de 3 sobre 2, fecha parênteses elevado ao quadrado. Novamente, na subtração e na soma, sinais diferentes, pego o sinal do maior número, que aqui é 2 raiz de 3, então vai ficar negativo, subtraio 2 raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2, fecha parênteses elevado ao quadrado. A distância é igual a raiz quadrada de, abre parênteses, menos 1 sobre 2, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Aqui, pessoal, eu tenho um número negativo elevado a uma potência par, então esse número ele vai ficar positivo. 1 ao quadrado é 1, então 1 positivo sobre 2 ao quadrado, 4, mais, abre parênteses, menos raiz de 3 sobre 2, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Novamente, eu tenho um número negativo elevado a uma potência par, então esse número ele vai ficar
positivo. Raiz de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 9, positivo. Sobre 2 ao quadrado, 4. A distância é igual a raiz quadrada de 1 sobre 4 mais raiz quadrada de 9, 3 sobre 4. A distância é igual a raiz quadrada de 1 sobre 4 mais 3 sobre 4. Como aqui, pessoal, é sobre 4 sobre 4, eu repito sobre 4 e resolvo. 1 mais 3, 4. Portanto, a distância ela é igual a raiz quadrada de 4 sobre 4, que é 1. E a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Todos os valores eles estão em quilômetros, portanto, 1 quilômetro é igual à distância. Ou seja, conclui-se que a distância entre P e C é igual a 1 quilômetro. 1 quilômetro, a questão está certa. Bom, pessoal, essa é uma questão de plano cartesiano que envolve um teorema de Pitágoras. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 41. Então, vamos lá. Ao analisar a média aritmética de ocorrências criminais anuais de uma região, um policial verificou que, nos 10 primeiros meses do ano, a média havia sido de 315 ocorrências por mês. Contudo, a média para o ano todo era 10% maior que a média dos 10 primeiros meses. Nessa situação hipotética, a média aritmética de ocorrências apenas nos 2 últimos meses do ano é superior a 500 ocorrências por mês. Bom, pessoal, eu quero saber se a média aritmética de ocorrências apenas nos 2 últimos meses do ano é superior a 500 ocorrências por mês. Então, no enunciado está dizendo: ao analisar a média aritmética de ocorrências criminais anuais de uma região, um policial verificou que, nos 10 primeiros meses do ano, a média havia sido de 315 ocorrências por mês. Então, pessoal, o número de ocorrências nos 10 primeiros meses vai ser as 315 ocorrências por mês vezes os 10 meses. 315 vezes 10, 3.150 é o número de ocorrências nos 10 primeiros meses. Agora está dizendo que, contudo, a média para o ano todo era 10% maior que a média dos 10 primeiros meses. Então, pessoal, a média do ano todo vai ser a média dos 10 primeiros meses, que é 315 ocorrências por mês, mais os 10% maior que a média dos 10 primeiros meses. Portanto, pessoal, eu vou fazer aqui 10% da média dos 10 primeiros meses, que é de 315 ocorrências por mês. 10 sobre 100 vezes 315, corto. 1 vezes 315, 315 dividido por 10, 31,5. Então, a média do ano todo são os 315 mais 31,5.
5. 5 mais 1, 6. 1 mais 3, 4. 3. Vírgula embaixo de vírgula. Portanto, a média do ano todo é de 346,5 ocorrências por mês. Agora, eu quero saber se a média aritmética de ocorrências apenas nos 2 últimos meses do ano é superior a 500 ocorrências por mês. Portanto, aqui eu vou utilizar a média aritmética. Primeiramente, o número de ocorrências nos 10 meses, que é 3.150. Mais o número de ocorrências nesses 2 últimos meses, que é o que eu quero saber para mim poder descobrir se é superior a 500 ocorrências por mês. Como eu ainda não tenho esse valor, pessoal, eu vou atribuir a ele um valor de x. Portanto, mais x, que são as ocorrências nos 2 últimos meses, como é média aritmética, e são 12 meses, sobre 12. Vai ser igual à média do ano todo, que eu descobri que é 346,5. Então, 3.150 mais x é igual a 346,5. O 12 está dividido, passa para o outro lado do sinal, multiplicando vezes 12. Então, 3.150 mais x é igual a 346,5 vezes 12. Eu vou fazer aqui do lado. 346,5 vezes 12. 2 vezes 5, 10, deixo 0 e vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, deixo 3, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. Deixo uma casa, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. 0. 3 mais 5, 8. 9 mais 6, 15, deixo 5 e vai 1. 1 mais 3, 7. 7 mais 4, 11, deixo 1, vai 1. Mais 3, 4. Conto uma casa, vírgula, uma casa e adiciono uma vírgula. Portanto, 3.150 mais x é igual a 346,5 vezes 12, 4.158. Então, x é igual a 4.158. 3.150 está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 3.150. X é igual a 4.158 menos 3.150, 1.008. Então, pessoal, x, que é o número de ocorrências nos 2 últimos meses do ano, é de 1.008 ocorrências. Eu quero saber se a média aritmética de ocorrências apenas nos 2 últimos meses do ano é superior a 500 ocorrências por mês. Então, se são 2 meses, eu divido por 2. 1.008 dividido por 2, 504 é o número de ocorrências por mês nos 2 últimos meses do ano. Portanto, pessoal, a média aritmética de ocorrências apenas nos 2 últimos meses do ano é superior a 500 ocorrências por mês. 504 é superior a 500. Portanto, sim, pessoal, essa questão ela está certa. Bom, essa é uma questão de média aritmética. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 42. Então, vamos lá.
Um corpo com temperatura inicial de 36 graus Celsius está em um ambiente cuja temperatura é de 20 graus Celsius. Nesse ambiente, vão demorar 20 minutos para que a temperatura inicial do corpo caia para 28 graus Celsius. Sabendo-se que o resfriamento de um corpo pode ser modelado pela lei do resfriamento de Newton, conforme a qual a temperatura do corpo T, em função do tempo T, em horas, é dada pela função exponencial. Temperatura T de tempo T é igual a, abre parênteses, Tc menos Ta, fecha parênteses, vezes 10 elevado a menos Kt mais Ta. Em que Tc é a temperatura inicial do corpo e Ta é a temperatura ambiente, é correto afirmar que a constante K é igual a log na base 10 de 27. Bom, pessoal, eu quero saber se é correto afirmar que a constante K é igual a log na base 10 de 27. Para mim descobrir a constante K, eu vou utilizar a fórmula que o próprio enunciado já está dando, que é a função exponencial, já que ela possui a constante K na fórmula. Descobrindo K, eu tenho condições de descobrir se a constante K é igual a log na base 10 de 27. Então, a temperatura T de tempo T é igual, abre parênteses, Tc menos Ta, fecha parênteses, vezes 10 elevado a menos Kt mais Ta. Onde eu vou substituir os valores nessa função exponencial. Então, está dizendo que um corpo com temperatura inicial de 36 graus Celsius está em um ambiente cuja temperatura é de 20 graus Celsius. Nesse ambiente, vão demorar 20 minutos para que a temperatura inicial do corpo caia para 28 graus Celsius. Sabendo-se que o resfriamento de um corpo pode ser modelado pela lei do resfriamento de Newton, conforme a qual a temperatura do corpo T, em função do tempo T, em horas, é dada pela função exponencial. Então, pessoal, a temperatura T de tempo T vai ser, está dizendo que vão demorar 20 minutos para que a temperatura inicial do corpo caia para 28 graus Celsius. Então, a temperatura T em função do tempo T é 28, que é igual, abre parênteses, Tc, que é a temperatura inicial do corpo. Está dizendo um corpo com temperatura inicial de 36 graus Celsius. Então, 36 menos Ta. Ta é a temperatura ambiente. Está dizendo que esse corpo está em um ambiente cuja temperatura é de 20 graus Celsius. Então, menos 20, fecha parênteses, vezes 10 elevado a menos K vezes T. Bom, pessoal, o tempo é em horas. Está dizendo que vão demorar 20 minutos para que a temperatura inicial do corpo caia para 28 graus Celsius. Porém, pessoal, eu vou colocar esse tempo de 20 minutos em fração. Por quê? No enunciado está dizendo, é correto afirmar que a constante K é igual a log na base 10 de 27. Portanto, pessoal, eu vou precisar aplicar log. Por isso que eu vou colocar esse tempo de 20 minutos em formato de fração. 20 minutos em fração é 1/3, já que é 1/3 de 60 minutos ou de 1 hora. 1/3 de 60 é 20. Portanto, é menos a constante K vezes o tempo, 1/3. Menos K vezes 1, menos K, então menos K sobre 3. Mais Ta, que é a temperatura ambiente, que é de 20 graus Celsius. Então, pessoal, 28 é igual a, abre parênteses, 36 menos 20, fecha parênteses, vezes 10 elevado a menos K sobre 3 mais 20. Resolvendo essa equação, eu tenho condições de descobrir a constante K e saber se é correto afirmar que a constante K é igual a log na base 10 de 27. Então, vamos lá. 28 é igual a, abre parênteses, 36 menos 20, fecha parênteses, vezes 10 elevado a menos K sobre 3 mais 20. O 20 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo,
menos 20, que é igual a, abre parênteses, 36 menos 20, fecha parênteses, 36 menos 20, 16, vezes 10 elevado a menos k sobre 3. 28 menos 20, 8, que é igual a 16 vezes 10 elevado a menos k sobre 3. 16 está multiplicando, passa por outro lado do sinal, dividido sobre 16, que é igual a 10 elevado a menos k sobre 3. Sobre 16 é igual a 10 elevado a menos k sobre 3. Aqui, pessoal, 8 e 16 são números divisíveis por 8. Então, eu vou simplificar aqui, dividindo por 8, dividindo por 8. 8 dividido por 8, 1 sobre 16 dividido por 8, 2, que é igual a 10 elevado a menos k sobre 3. 1 sobre 2 é igual a 10 elevado a menos k sobre 3. Bom, pessoal, eu quero saber se é correto afirmar que a constante k é igual a log na base 10 de 27. Para isso, eu preciso descobrir a constante k. Então, eu preciso isolar essa constante k. E eu tenho condições de fazer isso através de uma propriedade do logaritmo. Portanto, eu vou aplicar os dois lados do sinal, o log. Aqui, o log de, abre parênteses, 1 sobre 2, fecha parênteses, que é igual log de, abre parênteses, 10 elevado a menos k sobre 3, fecha parênteses. Então agora, pessoal, eu vou continuar aqui desse lado, já que está ficando sem espaço. Primeiramente, eu tenho log de, abre parênteses, 1 sobre 2, fecha parênteses. Isso aqui, pessoal, é uma divisão, 1 dividido por 2. Eu tenho uma propriedade do logaritmo que quando eu tenho uma divisão, eu coloco log de 1, como é divisão, é menos log de 2, que é igual log de, abre parênteses, 10 elevado a menos k sobre 3, fecha parênteses. Aqui eu tenho uma outra propriedade do logaritmo que, quando eu tenho um log e um número elevado a uma potência, a potência passa para a frente do logaritmo multiplicando. Então aqui é menos k sobre 3, menos k sobre 3, vezes log 10. Log 1 menos log 2 é igual a, abre parênteses, menos k sobre 3, fecha parênteses, vezes log 10. Bom, pessoal, log na base 1 de 1, bom, pessoal, quando o logaritmando e o logaritmo são iguais, é 0. Portanto, 0 menos log 2. Aqui eu não preciso pôr, fica menos log 2, que é igual menos k sobre 3, vezes log 10. Bom, pessoal, log 10 é 1. Então, menos k sobre 3 vezes 1. Menos k sobre 3 vezes 1 é menos k sobre 3. Observe que eu tenho negativo desse lado do sinal e negativo desse lado do sinal. Então, corto, corto. Log 2 é igual a k. O 3 ele está dividido, passa para o outro lado do sinal, multiplicando. 3 vezes log 2 é igual a k. Portanto, pessoal, a constante k ela é igual a 3 log 2. Ou seja, é correto afirmar que a constante k é igual a log na base 10 de 27? Não, pessoal, a constante k não é log na base 10 de 27, ela é 3 log 2. Portanto, essa questão ela está errada. Bom, pessoal, essa é uma questão de função exponencial que envolve logaritmo e propriedades do logaritmo. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 43. Então, vamos lá. Com relação às geometrias plana, espacial e analítica, julgue os itens que se seguem.
Essa é a questão 43. A soma dos ângulos internos de um heptágono regular é 720 graus. Bom, pessoal, eu quero saber se a soma dos ângulos internos de um heptágono regular é 720 graus. Para isso, pessoal, eu vou utilizar a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono. Então, eu quero saber a soma dos ângulos internos de um heptágono regular. Um heptágono regular é um polígono com 7 lados. Portanto, aqui a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono, que é a soma do número de lados, é igual a, abre parênteses, um número de lados menos 2, fecha parênteses, vezes 180 graus. Como um heptágono regular é um polígono com 7 lados, eu vou fazer a soma de 7 lados, que é igual, abre parênteses, número de lados 7, menos 2, fecha parênteses, vezes 180 graus. Soma de 7 lados é igual, abre parênteses, 7 menos 2, fecha parênteses, 5, vezes 180 graus. A soma de 7 lados é igual, 5 vezes 180 graus, 5 vezes 18, 90, adiciono um zero. Portanto, a soma de 7 lados é igual a 900 graus. Ou seja, pessoal, a soma dos ângulos internos de um heptágono regular é de 900 graus e não de 720 graus. Portanto, essa questão ela está errada. Bom, pessoal, essa é uma questão onde você precisa saber a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 44. Então, vamos lá. Com relação às geometrias plana, espacial e analítica, julgue os itens que se seguem. Sendo ABC um triângulo, em que ângulo A é igual a 45 graus, ângulo B é igual a 60 graus e AB é igual a 1, então a altura H relativa ao vértice C tem comprimento dado por H igual a, abre parênteses, 3 menos raiz de 3, fecha parênteses, sobre 2. Bom, pessoal, eu quero saber se a altura H relativa ao vértice C tem comprimento dado por H igual a, abre parênteses, 3 menos raiz de 3, fecha parênteses, sobre 2. Então, eu vou começar representando o triângulo que o enunciado está descrevendo. Sendo ABC um triângulo, então aqui eu tenho um triângulo A, B, C, em que ângulo A é igual a 45 graus. Então, o ângulo A é 45 graus. Ângulo B é igual a 60 graus. Então, o ângulo B é 60 graus. E AB é igual a 1. Então, pessoal, essa distância AB é igual a 1. Então, a altura H relativa ao vértice C tem comprimento dado por H é igual a, abre parênteses, 3 menos raiz de 3, fecha parênteses, sobre 2. É o que eu quero saber. Então, essa altura H relativa ao vértice C é o que eu quero saber. Bom, pessoal, observe que eu consigo dividir esse triângulo em dois outros triângulos. O triângulo ADC e o triângulo DBC. Observe que eu tenho essa distância de A
AD que eu não sei, eu vou chamar essa distância de x. E eu tenho essa outra distância de DAB que eu também não sei. Essa distância, pessoal, de D a B, ela vai ser a distância de A a B, que é 1, menos a distância de A a D, que é x. Portanto, a distância DB é 1 menos x. Agora, pessoal, o enunciado me deu dois dados, que é o ângulo A, 45 graus, e o ângulo B, 60 graus. Então, pessoal, eu consigo utilizar aqui a fórmula da tangente do ângulo, já que eu tenho o ângulo, o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente. Aqui também eu tenho o ângulo, o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a fórmula da tangente do ângulo, que é a tangente do ângulo, é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu vou começar aqui com o triângulo ADC. Então, eu vou substituir os valores. A tangente do ângulo, que o ângulo A, 45 graus. Então, a tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto. O cateto oposto ao ângulo A é a altura relativa ao vértice CH, que é o que eu quero saber. Sobre o cateto adjacente é a distância AD, que é x. Tangente de 45 graus é igual a h sobre x. Aqui, pessoal, a tangente de 45 graus eu vou substituir por 1. E por quê? Porque, pessoal, na tabela trigonométrica a tangente de 45 graus vale 1. É muito importante vocês terem decorado a tabela trigonométrica para resolver esse e até outros exercícios. É bem importante. Então, tangente de 45 graus na tabela trigonométrica é 1, que é igual a h. O x está dividido, passa para o outro lado do sinal multiplicando, vezes x. 1 vezes x, x, que é igual a h. Agora, pessoal, eu vou utilizar novamente a fórmula da tangente do ângulo, só que agora eu vou fazer o triângulo DBC. Então, o triângulo DBC é a tangente do ângulo, aqui o ângulo B é 60 graus, então a tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto. O cateto oposto ao ângulo B é a altura relativa ao vértice CH, que é o que eu quero saber. É igual a h sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente ao ângulo B é a distância DB, 1 menos x. Então, a tangente de 60 graus é igual a h sobre 1 menos x. Novamente aqui, pessoal, eu vou substituir a tangente de 60 graus pelo valor dela na tabela trigonométrica. A tangente de 60 graus na tabela trigonométrica vale raiz de 3, que é igual a h. 1 menos x, ele está dividido, passa para o outro lado do sinal multiplicando, vezes abre parênteses, 1 menos x, fecha parênteses. Raiz de 3 vezes abre parênteses, 1 menos x, fecha parênteses, é igual a h. Aqui eu vou utilizar a propriedade distributiva. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos x, multiplicação, sinais diferentes, é negativo. Raiz de 3 vezes x, x, raiz de 3, que é igual a h. Raiz de 3 menos x, raiz de 3 é igual a h. Observe, pessoal, que nessa primeira equação eu obtive o resultado x é igual a h. Então, eu vou substituir aqui o valor de x. Raiz de 3 menos x, que é igual a h. Então, menos h, raiz de 3 é igual a h. Raiz de 3 menos h, raiz de 3 é igual a h. Raiz de 3 é igual a h. Menos h raiz de 3 está negativo desse lado do sinal, passa para o outro lado positivo, mais h raiz
de 3. Então, raiz de 3 é igual a h mais h raiz de 3. Raiz de 3 é igual a h mais h raiz de 3. Eu também posso escrever isso, pessoal, de uma outra maneira, que é h vezes, abre parênteses, 1 mais raiz de 3. Por quê? Utilizando propriedade distributiva, h vezes 1, h vezes mais raiz de 3, mais h raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a h vezes, abre parênteses, 1 mais raiz de 3, fecha parênteses. Raiz de 3 é igual a h, abre parênteses, 1 mais raiz de 3, fecha parênteses, está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre, abre parênteses, 1 mais raiz de 3, fecha parênteses. Raiz de 3 sobre, abre parênteses, 1 mais raiz de 3, fecha parênteses, é igual a h. Aqui, pessoal, eu tenho uma fração onde eu tenho uma raiz no denominador. Então, eu vou precisar racionalizar essa fração, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a racionalização de vermelho para ficar mais claro. Como está ficando sem espaço, eu vou fazer aqui em cima. Então, pessoal, eu começo repetindo o numerador. Então, raiz de 3. Eu vou multiplicar pelo denominador com a operação inversa. Então, aqui é uma soma, 1 mais raiz de 3, vai ficar uma subtração. Então, é vezes, abre parênteses, 1 menos raiz de 3, fecha parênteses. Sobre, eu repito o denominador, abre parênteses, 1 mais raiz de 3, fecha parênteses. Eu vou multiplicar novamente pelo denominador com a operação inversa. Então, uma soma fica uma subtração. Abre parênteses, 1 menos raiz de 3, fecha parênteses, que é igual a h. Então, raiz de 3 vezes, abre parênteses, 1 menos raiz de 3, fecha parênteses. Aqui eu vou utilizar propriedade distributiva. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3, multiplicação de sinais diferentes é negativo, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, sobre, abre parênteses, 1 mais raiz de 3, fecha parênteses, vezes abre parênteses, 1 menos raiz de 3, fecha parênteses. Aqui eu também vou utilizar propriedade distributiva. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos raiz de 3, na multiplicação, sinais diferentes, é negativo, menos 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes 1, mais raiz de 3, mais raiz de 3 vezes menos raiz de 3, na multiplicação, sinais diferentes, é negativo, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é igual a h. Raiz de 3 menos raiz quadrada de 9, 3, sobre 1 menos raiz de 3 mais raiz de 3 menos raiz de 9. 1 menos raiz de 3 mais raiz de 3, corto, menos raiz quadrada de 9, 3, que é igual a h. Raiz de 3 menos 3 sobre 1 menos 3, subtração e soma, sinais diferentes. Eu pego o sinal do maior número, que é 3, então vai ficar negativo, e subtraio 3 menos 1, 2, que é igual a h. Raiz de 3 menos 3 sobre menos 2. Aqui, pessoal, eu vou dar uma ajeitada. Então, eu inverto raiz de 3 menos 3, vai ficar menos 3 mais raiz de 3 sobre menos 2, que é igual a h. Isso daqui, pessoal, menos 3 mais raiz de 3 sobre menos 2, é a mesma coisa que menos 3 sobre menos 2 mais raiz de 3 sobre menos 2, que é igual a h. Então, menos 3 sobre menos 2, na divisão de sinais iguais, é positivo, mais 3, mais raiz de 3 menos 2, aqui, pessoal, na divisão de sinais diferentes, é negativo, menos raiz de 3, sobre, como é 2, 2, o denominador comum, então é 2.
Eu coloquei mais 3, mas também não precisa, pode deixar só 3 positivo, que é igual a h. Portanto, pessoal, a altura h relativa ao vértice C tem comprimento dado por h igual a, abre parênteses, 3 menos raiz de 3, fecha parênteses, sobre 2, abre parênteses, 3 menos raiz de 3, fecha parênteses, sobre 2 é igual a h, ou a altura h relativa ao vértice C. Sim, pessoal, essa questão ela está certa. Bom, pessoal, essa é uma questão de geometria plana que envolve a fórmula da tangente do ângulo e você também precisa saber racionalizar fração. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 45. Então vamos lá. Com relação às geometrias plana, espacial e analítica, julgue os itens que se seguem. Dados os números complexos z é igual a x mais y e zo é igual a 2 menos i, em que i é a unidade imaginária, é correto afirmar que módulo de z menos zo é igual a 2 representa, no plano complexo, uma circunferência de raio raiz quadrada de 2 com centro no ponto ZO. Bom, pessoal, eu quero saber se é correto afirmar que módulo de z menos zo é igual a 2 representa, no plano complexo, uma circunferência de raio raiz quadrada de 2 com centro no ponto ZO. Então, pessoal, eu vou fazer aqui o módulo z menos zo, que é igual a 2. Eu vou substituir os valores de z e zo que o enunciado está dando. Então, o módulo de z é igual a x mais y. Então, o módulo de, abre parênteses, x mais y, fecha parênteses, menos zo. zo é igual a 2 menos i. Então, menos, abre parênteses, 2 menos i, que é igual a 2. Módulo de x mais y, menos, abre parênteses, 2 menos i, fecha parênteses. Na multiplicação de sinais diferentes é negativo, menos 2, menos menos i. Na multiplicação de sinais iguais é positivo, mais i, que é igual a 2. Módulo de x mais y menos 2 mais i, que é igual a 2. Aqui, pessoal, eu vou rearranjar. Eu vou separar os números reais dos imaginários. Então, um módulo de, abre parênteses, x, menos 2, fecha parênteses, mais. Lembrando sempre, pessoal, que os números imaginários são os acompanhados do i. Então, mais y mais i. Eu vou escrever como, abre parênteses, y mais 1, fecha parênteses, vezes i. Por quê, pessoal? Aplicando propriedade distributiva, i vezes y mais i vezes mais 1 mais i. Então, é igual a 2. Módulo de, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, mais, abre parênteses, y mais 1, fecha parênteses, vezes i, que é igual a 2. Pessoal, em números complexos eu tenho que o módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, pessoal, aqui eu tenho aqui a raiz quadrada de a ao quadrado. A é, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses. Então, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais b ao quadrado. B é, abre parênteses, y mais 1, fecha parênteses. Então, abre parênteses, y mais 1, fecha parênteses, elevado
ao quadrado, que é igual a 2. Abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais abre parênteses, y mais 1, fecha parênteses, elevado ao quadrado, é igual a 2. Aqui, pessoal, eu tenho raiz quadrada, passa para o outro lado do sinal como potência quadrada. Então, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais abre parênteses, y mais 1, fecha parênteses, elevado ao quadrado, é igual a 2, elevado ao quadrado. Aqui, pessoal, eu tenho uma equação reduzida da circunferência, que é, abre parênteses, x menos a, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais abre parênteses, y menos b, fecha parênteses, elevado ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, pessoal, o raio é 2. Agora, eu quero saber se é correto afirmar que módulo de z menos ZO é igual a 2 representa, no plano complexo, uma circunferência de raio raiz quadrada de 2 com centro no ponto ZO. Então, pessoal, eu vou representar essa circunferência aqui no plano complexo. Primeiramente, eu tenho aqui o eixo Y, o eixo das imaginárias, e eu tenho o eixo X, dos números reais. Então, pessoal, eu vou começar aqui fazendo X. X menos 2, então eu coloco x menos 2 é igual a 0. X é igual, menos 2, ele está aqui negativo, passa para o outro lado do sinal positivo, então x é igual a 2. Eu vou substituir aqui esse valor, no caso eu vou colocar esse valor aqui no plano complexo. Então, pessoal, x é igual a 2, eu vou colocar no eixo x dos números reais, 2 mais ou menos aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer y. Então, y mais 1 é igual a 0. Y é igual, 1 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 1. Y é igual a menos 1, eu vou colocar esse valor aqui no plano complexo. Y, então eu coloco no eixo y dos números imaginários, menos 1 é aqui, pessoal. E agora, eu tenho aqui o ponto 2 menos 1. Então, pessoal, esse ponto 2 menos 1, ele vai ser o centro da minha circunferência. E observe que no enunciado está dizendo ZO é igual a 2 menos I. I vale 1, então 2 menos 1. ZO é 2 menos 1, ou seja, pessoal, ZO é o centro da minha circunferência. Então agora eu vou fazer aqui a circunferência. Observe, pessoal, que eu tenho a circunferência, onde o centro é ZO, e observe que aqui o raio é 2. Então, pessoal, o raio é 2 e o centro é ZO. Portanto, é correto afirmar que módulo de Z menos ZO é igual a 2 representa, no plano complexo, uma circunferência de raio raiz quadrada de 2 com centro no ponto ZO. Bom, pessoal, o centro é no ponto ZO, porém o raio não é raiz quadrada de 2, então essa questão ela está errada. Bom, pessoal, esta é uma questão de números complexos. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 46. Então, vamos lá.
Com relação às geometrias plana, espacial e analítica, julgue os itens que se seguem. A área superficial de uma pirâmide de base quadrada regular em que todas as arestas são iguais a 2 é área igual a 4 mais 4 raiz de 3. Bom, pessoal, eu quero saber se a área superficial de uma pirâmide de base quadrada regular em que todas as arestas são iguais a 2 é área igual a 4 mais 4 raiz de 3. Bom, pessoal, uma pirâmide regular de base quadrada é uma pirâmide onde eu tenho uma base que é um quadrado e 4 triângulos formando essa pirâmide. Então aqui eu vou começar fazendo a área da base. A área da base que é um quadrado. Então aqui, pessoal, eu tenho um quadrado e está dizendo que todas as arestas são iguais a 2. Isso significa, pessoal, que no caso do quadrado, o lado é igual a 2. E como um quadrado eu tenho 4 lados iguais, esse lado é igual a 2, esse lado é igual a 2, esse lado é igual a 2, e esse lado também é igual a 2. Então aqui eu vou estar utilizando a fórmula da área do quadrado, que é área é igual lado ao quadrado. Então a área do quadrado é igual o lado ou a aresta, que é 2, elevado ao quadrado. A área é igual 2 elevado ao quadrado, 4. Portanto, aqui eu já descobri que a área da base dessa pirâmide é igual a 4. Agora, pessoal, a pirâmide ela é composta de um quadrado, que é a base, e 4 triângulos. Então agora eu vou fazer a área do triângulo. Novamente, pessoal, se todas as arestas são iguais a 2, isso significa que o lado desse triângulo é igual a 2. E se esse lado é igual a 2, esse lado é igual a 2 e esse lado também é igual a 2. Aqui eu vou estar utilizando a fórmula da área do triângulo, que é área é igual lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então a área é igual o lado ao quadrado. O lado é igual a 2, então 2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. A área é igual 2 ao quadrado, 4 vezes raiz de 3 sobre 4. A área é igual 4 vezes raiz de 3 sobre 4, corto, a área é igual a raiz de 3. Porém, pessoal, essa é a área de um triângulo. Essa pirâmide de base quadrada, ela vai ser formada por 4 triângulos. Então eu multiplico esse valor por 4, ou seja, a área vai ser igual a 4 raiz de 3. Portanto, pessoal, a área superficial dessa pirâmide de base quadrada vai ser a área da base, que é 4, mais a área dos 4 triângulos que formam a pirâmide, que é 4 raiz de 3. Portanto, a área superficial de uma pirâmide de base quadrada regular, em que todas as arestas são iguais a 2, é área igual 4 mais 4 raiz de 3. 4 mais 4 raiz de 3, essa questão está certa. Bom, pessoal, essa é uma questão de geometria plana, onde você precisa saber a área do quadrado e a área do triângulo. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 47. Então, vamos lá. Julgue os itens a seguir relacionados à álgebra e aritmética.
O maior valor da função trigonométrica f de x é igual a seno ao quadrado de x menos 4 seno de x mais 5 é 10. Bom, pessoal, eu quero saber se o maior valor da função trigonométrica f de x é igual a seno ao quadrado de x menos 4 seno de x mais 5 é 10. Então, pessoal, seno de x pode assumir dois valores. Ele pode assumir menos 1 e ele pode assumir um positivo. Então eu vou começar fazendo aqui a função f de x, substituindo seno de x como menos 1. Então, a função trigonométrica f de x que é igual a seno ao quadrado de x menos 4 seno de x mais 5. Então, pessoal, eu vou substituir seno de x como menos 1. f de x é igual a seno ao quadrado de x. Aqui, pessoal, eu recomendo sempre colocar entre parênteses para não confundir. Então, eu abro parênteses, menos 1, fecha parênteses, elevado ao quadrado, menos 4 seno de x. 4 vezes, abre parênteses, seno de x, eu vou substituir por menos 1. Então, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses, mais 5. f de x é igual, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Aqui, pessoal, eu tenho um número negativo elevado a uma potência par. Então, esse número ele vai ficar positivo. 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses. Na multiplicação de sinais iguais é positivo. Então, mais 4 vezes 1, 4. Mais 5. f de x é igual a 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. Então, aqui, substituindo seno de x por menos 1, f de x é igual a 10. Agora eu vou fazer novamente essa função f de x, só que substituindo seno de x pelo seu outro valor, que é 1 positivo. Então, a função f de x é igual a seno ao quadrado de x, vou substituir por 1. Então, 1 ao quadrado menos 4 seno de x. Menos 4 vezes seno de x, 1, mais 5. Então, a função f de x é igual a 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 1, menos 4, mais 5. f de x é igual a 1 menos 4, na subtração na soma de sinais diferentes, pego o sinal do maior número, que é 4, então fica negativo, subtraio 4 menos 1, 3. Menos 3 mais 5. f de x é igual a menos 3 mais 5, soma e subtração, sinais diferentes, pego o sinal do maior número, 5 vai ficar positivo, 5 menos 3, 2, positivo. Então, substituindo seno de x por 1, eu tenho que a função f de x é igual a 2. Bom, pessoal, o maior valor da função trigonométrica f de x é igual a seno ao quadrado de x, menos 4 seno de x mais 5 é 10. Primeiramente, substituindo seno de x por menos 1, f de x é igual a 10. E substituindo seno de x por 1 positivo, f de x é igual a 2. Então, o maior valor que eu obtive aqui é 10. Portanto, sim, pessoal, essa questão ela está certa. Bom, essa é uma questão de função trigonométrica. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 48.
Então, vamos lá. Julgue os itens a seguir relacionados à álgebra e aritmética. Se a soma dos 6 primeiros termos de uma progressão aritmética de razão 2 é 48, então o quinto termo dessa progressão é 13. Bom, pessoal, eu quero saber se o quinto termo dessa progressão é 13. Então, o quinto termo vai ser o sexto termo menos a razão, já que o quinto termo mais a razão é igual ao sexto termo. Então, pessoal, para mim descobrir o quinto termo e saber se o quinto termo dessa progressão é 13, eu preciso descobrir o sexto termo. Então aqui, pessoal, eu vou começar utilizando a fórmula da progressão aritmética. O enésimo termo é igual ao primeiro termo mais, abre parênteses, n termos menos 1, fecha parênteses, vezes razão. O enésimo termo é o sexto termo, que é igual ao primeiro termo mais, abre parênteses, o número de termos, 6 termos, menos 1, fecha parênteses, vezes a razão. É uma progressão aritmética de razão 2, então vezes 2. O sexto termo é igual ao primeiro termo mais, abre parênteses, 6 menos 1, fecha parênteses, vezes 2. 6 menos 1, 5. 5 vezes 2, 10. O sexto termo é igual ao primeiro termo mais 10. Aqui, pessoal, eu vou isolar o primeiro termo. Então, aqui eu vou só inverter. Eu coloco primeiro o primeiro termo, que é igual ao sexto termo. O 10 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 10. Então, o primeiro termo é igual ao sexto termo, menos 10. Agora, no enunciado está dizendo se a soma dos 6 primeiros termos de uma progressão aritmética de razão 2 é 48, observe que o enunciado dá a soma dos 6 primeiros termos. Então, aqui eu vou utilizar a fórmula da soma de n termos. Soma de n termos é igual a, abre parênteses, o primeiro termo mais o enésimo termo, fecha parênteses, vezes n termos sobre 2. A soma de n termos, o enunciado está dando a soma dos 6 primeiros termos. Então, a soma de 6 termos é igual a, abre parênteses, o primeiro termo mais o enésimo termo, que é o sexto termo, fecha parênteses, vezes o número de termos, são 6 termos, sobre 2. Então, a soma de 6 termos está dizendo que a soma dos 6 primeiros termos de uma progressão aritmética de razão 2 é 48. Então, a soma dos 6 termos é 48, que é igual a, abre parênteses, o primeiro termo mais o sexto termo, fecha parênteses, vezes 6 sobre 2. 6 dividido por 2, 3. 48 é igual ao primeiro termo mais o sexto termo. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 3. 48 dividido por 3, 16, que é igual ao primeiro termo mais o sexto termo. O sexto termo ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos o sexto termo, que é igual ao primeiro termo. Então, pessoal, 16 menos o sexto termo é igual ao primeiro termo. Observe que aqui eu obtive o valor do primeiro termo, que é igual a 6, ou sexto termo, menos 10. Então, eu vou substituir aqui. 16 menos a 6, que é igual a 1, ou primeiro termo, que é igual a 6 menos 10. 16 menos a 6 é igual a 6 menos 10. Aqui, pessoal, eu tenho número e letra de um lado e letra e número do outro. Então, eu vou separar os números de um lado e letras do outro. 16. O 10 está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo.
mais 10, que é igual a A6. O A6 está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo, mais A6. 16 mais 10, 26, que é igual a 6 mais A6, 2A6. 26 é igual a 6. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 2. 26 dividido por 2, 13, que é igual a 6. Então aqui, pessoal, eu descobri o sexto termo, que é igual a 13. Então agora eu tenho condições de descobrir o quinto termo, que é o quinto termo é igual ao sexto termo, 13, menos a razão, que é uma progressão aritmética de razão 2. Então é menos 2. O quinto termo é igual a 13 menos 2, 11. Portanto, o quinto termo dessa progressão é 13. Não, pessoal, o quinto termo dessa progressão é 11. Então, essa questão ela está errada. Bom, pessoal, essa é uma questão de progressão aritmética, onde eu utilizei a fórmula da progressão aritmética e da soma de n termos. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 49. Então vamos lá. Julgue os itens a seguir relacionados à álgebra e aritmética. Considerando-se que, em uma loja, 2 mesas e 3 cadeiras juntas custem R$ 1.350 e 3 mesas e 2 cadeiras custem R$ 1.650, é correto afirmar que, nessa loja, o custo de uma cadeira e uma mesa é R$ 500. Bom, pessoal, eu quero saber se é correto afirmar que, nessa loja, o custo de uma cadeira e uma mesa é R$ 500. Então, eu tenho que, considerando-se que em uma loja, 2 mesas e 3 cadeiras juntas custem R$ 1.350. Aqui eu vou estar chamando as mesas de M. Então, eu tenho 2 mesas mais 3 cadeiras juntas. Eu vou chamar aqui as cadeiras de C. Então, mais 3C, 3 cadeiras, é igual a R$ 1.350. E 3 mesas e 2 cadeiras custam R$ 1.650. Então, 3 mesas, que eu chamei de M, 3M, mais 2 cadeiras, que eu chamei de C, então mais 2C, que é igual a R$ 1.650. Aqui, pessoal, eu tenho essas duas equações. 2m mais 3c é igual a 1.350, 3m mais 2c é igual a 1.650. E observe que aqui, pessoal, eu tenho 2 mesas mais 3 cadeiras e na equação de baixo eu tenho esses mesmos valores, só que invertidos. Em vez de 2 mesas são 3 mesas, em vez de 3 cadeiras são 2 cadeiras. Então, se eu somar essas duas equações, eu vou obter o mesmo número de mesas e o mesmo número de cadeiras. Então, vamos somar aqui as equações. 2 mesas mais 3 mesas, 5 mesas, mais 3 cadeiras mais 2 cadeiras, 5 cadeiras, que é igual 0, 5 mais 5, 10, deixa o 0 e vai 1, 1 mais 3, 4, 4 mais 6, 10, deixa o 0 e vai 1, 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Portanto, 5 mesas mais 5 cadeiras é igual a 3.000. 5 mesas mais 5 cadeiras. Como aqui, pessoal, são os mesmos números, 5 e 5, eu também posso escrever isso de outra maneira, que é 5 vezes, abre parênteses, mesas mais cadeiras, M mais C, que é igual a 3.000. Por quê, pessoal?
Aplicando propriedade distributiva, 5 vezes m, 5m, 5 vezes mais c, mais 5c. Portanto, 5 vezes, abre parênteses, m mais c, fecha parênteses, é igual a 3.000. m mais c é igual a 3.000. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 5. Então, m mais c, mesa mais cadeira, é igual a 3.000 dividido por 5. Bom, pessoal, 30 dividido por 5, 6. Adiciono 2 zeros. Portanto, m mais c é igual a 600. Ou seja, pessoal, é correto afirmar que nessa loja o custo de uma cadeira e uma mesa é R$500. Uma mesa mais uma cadeira é igual a R$600. Portanto, não, pessoal, não é correto afirmar que nessa loja o custo de uma cadeira e uma mesa é R$500. Essa questão, ela está errada. Bom, pessoal, essa é uma questão de sistema de equação do primeiro grau. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 50. Então, vamos lá. Julgue os itens a seguir relacionados à álgebra e aritmética. O resto da divisão do polinômio p de x é igual a 4x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3 pelo polinômio q de x é igual a 2x ao quadrado menos 1 é. R de x é igual a 3x menos 3. Bom, pessoal, eu quero saber se o resto da divisão do polinômio p de x é igual a 4x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3 pelo polinômio q de x é igual a 2x ao quadrado menos 1 é. R de x é igual a 3x menos 3. Então, eu vou fazer aqui a divisão. A divisão do polinômio p de x é igual a 4x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3 pelo polinômio q de x é igual a 2x ao quadrado menos 1. Então, 4x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3 dividido por 2x ao quadrado menos 1. 4x ao cubo não divide por 2x ao quadrado menos 1. Então, eu junto 4x ao cubo menos 2x ao quadrado, dividido por 2x ao quadrado menos 1, que é 2x. 2x vezes menos 1, na multiplicação de sinais diferentes, é negativo, menos 2x vezes 1, 2x. 2x vezes 2x ao quadrado, 2 vezes 2, 4. X vezes x ao quadrado. Na multiplicação de mesma base, eu conservo a base, então x. E somo as potências. Aqui, como não tem nada em cima, é 1, aqui é 2, 1 mais 2, 3. Então, 4x ao cubo menos 2x. E agora eu subtraio. Menos 2x ao quadrado menos 2x, aqui é entre parênteses. Então, menos 2x ao quadrado menos, abre parênteses, menos 2x, fecha parênteses. Na multiplicação de sinais iguais é positivo. Como eu não consigo subtrair menos 2x ao quadrado menos 2x, então eu coloco menos 2x ao quadrado. Aqui eu fiz a regra de sinais, ficou positivo, mais 2x. 4x ao cubo menos 4x ao cubo, corto. E aqui eu abaixo menos 3.
Menos 2x ao quadrado mais 2x menos 3 dividido por 2x ao quadrado menos 1. Aqui, pessoal, como eu estou dividindo negativo, menos 2x ao quadrado mais 2x menos 3, então eu coloco menos 1. Menos 1 vezes menos 1, da multiplicação de sinais iguais é positivo, então 1 vezes 1 mais 1. Como aqui é uma subtração, pessoal, então eu vou colocar entre parênteses. Menos 1 vezes 2x ao quadrado. Na multiplicação de sinais diferentes, fica negativo, menos 1 vezes 2x ao quadrado, 2x ao quadrado. Agora eu subtraio. Como é uma subtração, eu coloco isso aqui também entre parênteses, já que está negativo. Então, pessoal, menos 3 menos, abre parênteses, mais 1, fecha parênteses. Na multiplicação de sinais diferentes é negativo, então vai ficar menos 1. Menos 3 menos 1, menos com menos, eu conservo o sinal, somos números, então vai ficar menos 1 mais 3, 4. Mais 2x menos, como não tem nada para subtrair aqui, pessoal, eu abaixo mais 2x. E agora, menos 2x ao quadrado, menos, abre parênteses, menos 2x ao quadrado, fecha parênteses. Na multiplicação de sinais iguais, menos com menos, é positivo. Então vai ficar menos 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. E eu posso cortar. Então, pessoal, aqui eu tenho o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, que é 2x positivo, então 2x menos 4. No enunciado está dizendo: o resto da divisão do polinômio p de x é igual a 4x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3, pelo polinômio q de x é igual a 2x ao quadrado menos 1 é r de x é igual a 3x menos 3. O resto é 2x menos 4, então, não, pessoal, essa questão ela está errada. Bom, pessoal, essa foi uma questão de divisão de polinômios. Essa foi a questão. Lembrando, pessoal, que essa foi a última questão de matemática da prova de Soldado PM Alagoas 2021. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e das questões. Se você gostou, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou das questões e até sugestões para próximos vídeos. E não esqueça também de assistir aqui no meu canal as outras provas de outros concursos.